Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos começar a resolver agora nessa sequência de vídeos a prova de matemática da PUC 2021 dos grupos 2, 4 e 5. Tá legal? Então, antes de eu resolver essa prova com vocês, deixa eu fazer com vocês uma análise do que foi cobrado em cada questão e do nível de dificuldade aí, tendo o olhar do aluno para cada questão, tá? Vai analisar aí como estava balanceada a prova na questão das dificuldades aí dos problemas propostos, tá bom? Bom, a primeira questão era uma questão de porcentagem, tá? Então era uma questão bem tranquila. Então era só você montar a questão direitinho que não gerava problema nenhum, tá? Então a questão é de duas reduções aí de 20%, então era bem tranquilo, com os valores bem acessíveis. A segunda questão era uma questão de progressão aritmética, onde ali você só precisava saber a fórmula no termo geral, tá? Então aqui também uma questão bem tranquila, tá? A questão 3 era uma questão de trigonometria que envolvia vários conceitos, né? Envolvia aí você achar o arco côngruo, calcular aí o cosseno fazendo a redução do terceiro para o primeiro quadrante. Então, era uma questão já mais trabalhosa, então eu coloco o nível dessa questão como nível médio, tá? A questão 4 era uma questão de geometria plana, né? A 4 e a 5 era questão de geometria plana. Aqui, deixa eu só para eu não confundir, não cometer nenhum erro. Isso, a questão 4, cara, a questão 4 é uma questão fácil, uma vez que você só precisava saber aí como calcula a área de um triângulo equilátero, tá? Já a questão 5 já era uma questão de um nível médio, porque ali, ou se você lembrasse da fórmula do radical de Heron, eram duas questões de área, tá? Tanto a 4 quanto a 5. Se você lembrasse da fórmula do radical de Heron, era bem tranquilo. Mas caso você não lembrasse, você precisaria achar a altura primeiro, aplicando o teorema de Pitágoras, para depois aplicar a fórmula. Então, por isso que essa daqui eu acho que era uma questão mediana, tá? Eu julgo a questão 4 ser uma questão fácil. Ah, mas e se eu não lembrasse da fórmula da triângulo equilátero? Eu acredito que se você chegou até aqui, né, nesse nível de estar se preparando para uma prova de vestibular, essa fórmula é uma fórmula muito conhecida. Então, por isso que eu considerei essa questão aqui sendo uma questão bem tranquila, tá? Bom, questão 6 é uma questão de probabilidade, que era uma questão assim de nível mediano, porque talvez ali na hora de ver o evento ali, talvez você se enrolasse, mas enfim, a questão não tinha tanta dificuldade. A questão 7 era uma questão de nível médio, era uma questão de conjuntos numéricos, em que você tinha que comparar aí frações, colocar em ordem crescente, e eu coloco como nível mediano por conta das contas, as contas eram chatas, tá, de fazer. A questão 8 era uma questão de aritmética, que, cara, era uma questão tranquila, era você achar aí uma quantidade de números inteiros entre dois números dados, ele dava até a definição de número primo, ele até dava a definição de um número primo, então assim, se ele já dava a definição do número primo, então era uma questão muito tranquila. E as duas últimas questões, eu joguei questões difíceis e eu explico o porquê de cada uma. A questão 9 era uma questão de função quadrática, mais uma equação de segundo grau, tá? Mas por que ela era uma questão difícil, né? Porque você tinha que, bom, primeiro ele não pedia a solução da inequação, ele pedia quantas soluções inteiras havia da inequação, tá? E aí as raízes que você encontrava não eram raízes inteiras, então você tinha que aproximar as raízes para aí sim ver quais números estavam ali, números inteiros estavam presentes naquele intervalo. Então, por essa razão que eu considero isso sendo uma questão aí mais difícil, tá? Essa questão aqui eu coloquei como conjuntos numéricos, mas na verdade eu não sei exatamente se é conjunto numérico não, porque ela pode ser de conjuntos numéricos, pode ser ali de aritmético um pouco. O fato é que ele dava uma equação de segundo grau em duas variáveis e perguntava quantas soluções inteiras havia naquela equação, tá? Ele até dava um exemplo de uma equação, como você vai ver na solução, ele até dava um exemplo de uma outra equação e dizia lá quais eram as raízes, e isso te indicava a ideia para você resolver, mas como você tinha que analisar solução a solução, então, e aí envolvia aí ser um quadrado perfeito ou não, a partir do momento que você ia substituindo os valores numa determinada variável, então isso faz com que
a questão fosse difícil, até porque você achava um par e tinha que achar todos os outros pares. Então, enfim, era uma questão bem puxada, tá bom? Beleza? Então, a partir do próximo vídeo, então, a gente começa a solução dessa prova, tá? A resolução dessa prova. Eu sugiro, vou deixar aqui o link com acesso à prova. Eu sugiro fortemente que você tente resolver essa prova primeiro, tá? Não saia fazendo, não saia vendo as soluções. Tenta fazer a prova primeiro, até porque para você ver aonde que você está com dificuldade, em quais assuntos, no que você errou. Às vezes você pode ter feito uma solução mais rápida que a minha, então você me dá um toque, me avisa no comentário, entra em contato comigo via aí várias maneiras que você tem de entrar em contato comigo, que aí dependendo da tua solução, sendo mais fácil ou não, às vezes não é uma solução de repente mais fácil no sentido de mais rápida, mas uma solução interessante, cara, me avisa que aí de repente eu posso até gravar essa solução aí citando você. Tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Vamos então agora para a resolução da prova.